Qual é a conclusão? A f é o quê? Estritamente decrescente, aonde? No menos 2, 2, fechado. Tá? Tá certo? Aí vamos para outro intervalo. A f é o quê? Contínua, aonde? No intervalo 2 mais infinito, fechado no 2. A f é diferenciável, aonde? No intervalo 2 mais infinito. E a derivada da f em x é o quê? Positivo, qualquer que seja o x pertencente a 2 mais infinito. Ó, vou enfatizar. Contínua no intervalo, diferenciável no seu interior, e no seu interior a derivada é positiva. Logo, qual é a conclusão? A f é estritamente o quê? Crescente. Aonde? No intervalo. No intervalo. A f é estritamente crescente no intervalo. Então eu tenho aonde ela é estritamente decrescente, onde ela é estritamente decrescente. Você precisa escrever isso tudo, Romildo? Não, é evidente que não. Mas por que eu escrevi? Por que eu fui nesse nível de detalhe na explicação? Para reforçar as hipóteses e a tese da proposição. Tá certo? As hipóteses. A conclusão é que ela sendo contínua no intervalo, diferenciável no interior, aqui ela é diferenciável em todo, tudo bem, ela é diferenciável na reta toda, mas eu vou colocar o que é do meu interesse, à luz da proposição. Ela é contínua no intervalo, diferenciável no seu interior, e no seu interior a derivada é positiva. Qual é a conclusão? Ela é crescente. Crescente aonde? No intervalo. Entendido? Tá certo? Além disso, tem algumas coisas aqui que são importantes se o meu objetivo não é só saber onde ela é crescente. O meu objetivo é esboçar o gráfico. Para esboçar o gráfico, é bom que eu saiba o valor da função nos pontos críticos. Quem é f de 2, hein? Me diga. F de 2. F de 2 fica... Não. F' de 2 é 0. F de 2 é quanto? 8 menos o quê? 24 mais 1. 8 menos 24, 16. Mais 1, menos 15. F de 2 é menos 15. F de menos 2. Aí vai ficar F de menos 2. Fica o quê? Fica menos 8, né? Mais quanto? Mais 24, mais 1, né? Menos 8 mais 24, mais 1, 17. E eu preciso saber também o comportamento da função nos limites do seu domínio. Como o domínio é R, limites do domínio aqui entende o quê? Mais infinito e menos infinito. Então, pergunta, quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Isso é o limite no infinito de uma função polinomial, que é dado pelo limite do termo de maior grau. Qual é o limite de x3 com x tendendo a mais infinito? Mais infinito. E quem é limite com x tendendo a menos infinito de f de x? De novo, limite no infinito de uma função polinomial é dado pelo limite do termo de maior grau. Limite de x3 com x tendendo a menos infinito, quem é menos infinito. Pronto. Para mim, isso é suficiente para esboçar o gráfico dessa função.
Vejamos o meu gráfico dessa função. Façamos esse gráfico aqui. Façamos esse gráfico aqui, tá? Então vou exagerar aqui, exagerar e desrespeitar as proporções. Aqui, ó. Você vai ver porque que eu vou exagerar. Está aqui o eixo Y, está aqui o eixo X. Agora vamos ver os pontos. Quais são? Vou botar o 2 aqui, tá o menos 2 vem aqui. Quanto é f de menos 2? 17. Vou colocar o 17 aqui. Vou desrespeitar a razão, tá? A proporção, tá? Só o 17, claro que o 17 tá bem mais lá em cima. Não vai ficar, tá bom? Vou fazer um ajuste aqui nos eixos, tá? Então a função passa por esse ponto. Ela passa por esse ponto. E como ela passa por esse ponto? Ou seja, quem é a reta tangente? Ela passa pelo ponto e como ela passa? Esse como, quem responde é a reta tangente. Tá? Como ela passa? Eu estou querendo saber qual é a reta tangente. A reta tangente é uma reta horizontal. Por quê? Porque a derivada é zero. Ela passa aqui tangenciando. Vamos fazer o gráfico, então, de menos infinito a menos 2. De menos infinito a menos 2, fechado, ela é o quê? Estritamente crescente. Qual é o limite de f de x com x tendendo a menos infinito? Menos infinito. Significa que ela vem lá de baixo, ó. Vem daqui, aqui de baixo. Para cá, ela vem estritamente crescente. E sai daqui tangenciando, ó. Tangenciando e vai lá para baixo. Olha aqui. Estritamente o quê? Crescente. Chega aqui tangenciando. O gráfico, vamos dizer assim, o gráfico está só subindo, ó. Que ela é estritamente crescente. Quanto é f de 2? Menos 15. F de 2 é menos 15. Menos 15 está mais aqui em cima. Tá? F de 2 é menos 15. Então, ela passa... Tá aqui. F de 2 é menos 15. Ela passa por que ponto? Ela passa por esse ponto aqui, ó. Como ela passa por esse ponto? Tangenciando essa reta aqui horizontal, que a derivada é zero. Derivada no 2 é zero. Reta tangente horizontal. Certo? Derivada do menos 2, zero. Reta tangente horizontal. E de menos 2 a 2, ela é estritamente o quê? Decrescente. Então ela sai daqui e vem para cá. Sai daqui tangenciando, tangenciando, e chega aqui tangenciando também. Então ela vai ter que mudar, daqui para cá, ela vai ter que mudar uma coisa, que é o que eu vou estudar na próxima aula, que é a concavidade. Mas isso são outros 500, tá? Do 2 a mais infinito, ela é estritamente o quê? Crescente. Vai lá para cima. Ela é estritamente crescente e ela explode. O que eu quero dizer com explode? Limite de f de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito. Então ela sai daqui tangenciando, é estritamente crescente e ó, só subindo.
Então está aí o gráfico dessa função. Tá certo? Você veja que o menos 2 é ponto de máximo local. É um ponto crítico que é ponto de máximo local. Está aqui, olhando para o gráfico você já vê isso. E o 2 é o quê? Ponto de mínimo local. E aí há um teste, que é o teste da derivada primeira, para achar ponto de máximo e ponto de mínimo num intervalo. Se tem, tá? Ponto de máximo... O quê? A derivada de ponto que faz a gente encontrar o mínimo. Não. Existe o teste da derivada segunda para extremos locais. O que eu estou apresentando para você é o teste da derivada primeira para encontrar máximo e mínimo de uma função no intervalo. Que é o seguinte teste, ó. Tá? Na realidade, o teste da derivada primeira é um corolário do resultado que eu vou apresentar aqui. Tá? Esse testezinho bem simples aqui, em termos de crescimento, o critério do crescimento, na verdade seria o critério do crescimento para encontrar máximo e mínimo de função no intervalo, que desemboca no teste da derivada primeira. Que é o seguinte teste, ó, bem simples, ó. Isso aqui você tem que proposição. Vou colocar aqui uma proposição, tá? Sejam I contido em R um intervalo. Sejam, tá aqui, ó. Aqui, ó. Menos 2 e 2 são pontos de... são pontos de extremo local. Menos 2 é ponto de máximo local, 2 é ponto de mínimo local. Agora preste atenção nesse teorema. Seja I contido em R um intervalo. Tá? I contido em R um intervalo. P, um ponto no interior de I. F, uma função. I 1 e 2, os seguintes intervalos. I1 é o conjunto formado por cada U pertencente a I, tal que U é menor ou igual a P. E 2 é o conjunto formado por cada U pertencente a I, tal que U é maior que ou igual a P. Tá? Agora olha o teorema. E você vai concluir para mim o que eu quero. Você olhando para o enunciado, eu não vou nem fazer a demonstração, você já vai concluir para mim. Não vou nem escrever a demonstração. Se F é estritamente crescente em I1. Olha quem é o I1. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Tá aqui o intervalo. Tá? Tá bom? Tá aqui o intervalo. Tá aqui o P bem aqui. Quem é o I1? O I1 são os números do intervalo I que são menores ou iguais a P. Ou seja, é o lado esquerdo desse intervalo em relação ao P. Inclui o P. Quem é o I2?
é o lado direito desse intervalo em relação a P, certo? Agora observe, se F é estritamente crescente em I1, e F é estritamente decrescente em I2, qual é a conclusão? Que tipo de ponto? Ponto de quê? Máximo local não. Máximo local não. Eu não sei. É mais do que isso. É mais do que isso. Me diga, qual é a conclusão, usando tudo? É mais do que isso. Isso que eu disse é verdade. Mas é mais do que isso. P. Então, o P é o quê? É ponto de máximo. É ponto de máximo da função f, aonde? No intervalo I. Por que, meu amigo? Porque se eu pegar o x aqui, menor do que p, x e p estão dentro do I1. E o x é menor do que p. Portanto, como a função é estritamente crescente em I, o f de x é menor que o f de p. E se o x está desse lado, por exemplo, se eu pego um z aqui, z maior do que p, né? Z maior do que p em I, o f de z é menor do que o f de p, porque a função é estritamente decrescente. Então a conclusão é que o f de p é maior que f de x, qualquer que seja x, diferente de p em I. Então o p vai ser ponto de máximo de f em I, e vai ser um ponto de máximo estrito. Vai ser um ponto de máximo, vai ser ponto de máximo estrito de f em I. Porque a função vai ser, está aqui o f de p, ó, está aqui o f de p, o valor f de p, e daqui para cá a função é estritamente o quê? Não sei nem onde é que ela vem, mas ela é estritamente o quê? Crescente. E depois, ela é estritamente o quê? Decrescente. Não tem jeito, meu filho, o f de p vai ser um máximo estrito. Entendido? Entendido? Tá certo? Então, se a função é estritamente crescente no intervalo I até o p, e é estritamente decrescente do p em diante, o p é ponto de máximo da f em I, e é ponto de máximo estrito. Se ela for só crescente, o P é ponto de máximo. Eu não sei se é estrito. Tá? Se ela for só crescente em U e decrescente no I2, então o P é ponto de máximo. Se é estrito, eu não sei, mas isso aqui é ponto de máximo. Se for o contrário, se ela for estritamente decrescente no I1, e se ela for estritamente crescente no I2, aí o ponto é ponto de mínimo estrito. E você sabe como determinar, usando a derivada primeira, intervalos onde ela é estritamente o quê? Crescente, estritamente decrescente. Então daí sai o seguinte. Daí, desta proposição, daí, como corolário, sai a seguinte coisa. Sai a seguinte coisa. Daí, se F é o quê? Contínua em I. F é diferenciável em quê? Em interior de I.
Tá? Tá bom? F é diferenciável no interior de I. No interior de I. Tá certo? A derivada de f em x é